Meu coração que bate no ritmo de uma mãe, avó e bisavó, pulsa com emoção profunda neste momento. É um coração que conhece a alegria imensurável de ver um filho crescer, um neto sorrir, as suas primeiras travessuras e um bisneto dar aqueles primeiros passos. Titubeantes, mas cheios de esperança. Cada criança que nasce em nosso mundo é verdadeiramente um presente divino. Um universo inteiro de infinitas possibilidades à nossa frente. E aqui estamos, em Uberlândia, nossa grandiosa cidade, reconhecido como um verdadeiro polo econômico de Minas Gerais. Um motor de desenvolvimento do nosso Triângulo Mineiro. Somos um centro pujante em logística, agronegócio, indústria e serviços. Como um dos maiores PIBs do interior do Brasil. Nossa localização estratégica, nossa infraestrutura robusta e nossa capacidade de inovação nos tornam um exemplo de progresso. E é essa mesma capacidade de olhar para frente que sempre marcou a história de Uberlândia, impulsionando a busca por soluções inovadoras em diversas áreas, incluindo a educação e a saúde. Quero aqui, apesar de todas as críticas que às vezes a gente faz neste momento, fazer um elogio sincero à gestão da Secretaria Municipal de Educação, e que é muito importante. Sabemos do esforço e do empenho em avançar nas políticas de inclusão de alunos autistas e de outras neurodivergências em nossa rede de ensino. Uberlândia já se destaca como referência histórica no atendimento às pessoas autistas. Fomos pioneiros em Minas Gerais, ao inaugurar, em abril de 2022, o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, o Centro TEA. Uma iniciativa louvável, que é via Sistema Único de Saúde. Esse centro já atendeu e avaliou mais de 1.600 pacientes em apenas 2 anos. E hoje nós temos mais de 1.200 pessoas com autismo em acompanhamento. E na nossa rede municipal. Isso demonstra um compromisso e um avanço notável com uma educação e saúde em busca ser cada vez mais justa e equitativas. No entanto, gente, mesmo com todo esse trabalho dedicado e o reconhecido pioneirismo, os desafios continuam a crescer muito. O número de diagnóstico de crianças neurodivergentes, sobretudo de autistas, aumenta cada dia em nossa cidade. E essa realidade nos impõe a responsabilidade de ir além, de buscar ferramentas ainda mais eficazes para garantir que nenhuma dessas crianças que já estão conosco ou que chegarão fique para trás. É sobre isso que venho falar aqui hoje. Falo com a alma das nossas crianças neurodivergentes e hoje com um olhar ainda mais focado daquelas que convivem bravamente com o transtorno do espectro autista. Elas são estrelas únicas com suas próprias órbitas e merecem brilhar com todo o seu esplendor em uma cidade tão próspera e inovadora quanto a nossa. Os desafios persistem. A busca por um acolhimento pleno em nossas escolas, apesar dos avanços, muitos pais, mães e avós aqui ainda conhecem a dor de um sistema que, por vezes, não consegue abraçar plenamente cada necessidade. A dor de ver um filho sem apoio pedagógico adequado, sem um professor que tenha o tempo e as ferramentas para entender e estimular suas necessidades específicas. A dor de saber que em alguns ambientes as estruturas e o currículo ainda não são flexíveis o suficiente para poder abraçar a diversidade de mentes. Crianças que têm tanto a nos ensinar com suas formas únicas e preciosas de ver e interagir com o mundo ainda podem se sentir à margem. Ficam isoladas, incompreendidas e o pior, com suas vastas potencialidades, muitas vezes não exploradas em sua totalidade. Como sociedade, como gestores públicos, eu como vereador, o nosso compromisso é continuar superando esses desafios. Dizia Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que parecem com elas.
Cada criança é um ser divino, com um propósito sagrado, e nossa missão é inadiável. É desimpedir seu caminho, é iluminar cada passo que ela der. Uma luz no fim do túnel. Eu vi uma metodologia inovadora e comprovada diante do crescente número de casos de neurodivergência e de nossa busca por excelência na inclusão. Eu trago aqui uma mensagem que eu fiquei impressionada quando vi, de esperança. Trago até uma solução concreta e comprovada para Uberlândia. Conheci de perto uma metodologia científica, inovadora e profundamente humana, e quero compartilhar, que alicerça um programa de desenvolvimento para pessoas neurodivergentes. Essa metodologia é, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro divisor de águas na educação inclusiva. Ela foi cuidadosamente desenvolvida pela renomada professora doutora Fabiana Vanderlei, uma psicóloga brilhante e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sua tese de doutorado, intitulada Na Contramão das Limitações, a produção de sentido na deficiência mental, já nos inspira só pelo título. Ela nos convida a ir contra a corrente das limitações que nos impuseram, a romper com os preconceitos e a enxergar o vasto e ilimitado potencial de cada indivíduo. Essa metodologia não é mágica, gente, mas é ciência aplicada com a alma. É uma abordagem disruptiva, fundamentada na robusta teoria histórico-cultural do Levi-Vygotsky, na análise interacional e na videografia. Em termos mais simples, porque eu também custei entender isso, para que todos compreendam, ela é parte do princípio que o desenvolvimento humano e o aprendizado acontece na interação, nas relações que construímos uns com os outros. Ela valoriza os jogos de linguagem que estabelecemos. Isso significa que mesmo aqueles com déficits cognitivos ou neurodivergências, como TEA, podem sim reconstruir e reinventar suas habilidades através de trocas interativas e afetivas, cheias de significado. Imagine comigo, é um sistema que utiliza uma plataforma tecnológica, intuitiva, que tem tablet e conexão à internet, a criançada já gosta, ela conecta psicólogos especializados, professores, pais e assistente tecnológico nas escolas. É um acompanhamento individualizado, pensado para cada criança. São sessões que abordam temas cruciais, sociais, de aprendizagem e de cognição. É um trabalho que, em vez de focar no déficit, naquilo que a criança não consegue, ela foca na potencialidade, naquilo que ela pode e vai desenvolver. Promove a zona de desenvolvimento proximal, chamada ZDP. Aquele espaço onde a criança, com apoio certo e o estímulo adequado, alcança o que antes parecia inatingível. E o mais emocionante é que nos dá a certeza de que essa metodologia funciona. É a evolução clara e documentada de nossos alunos. Os relatórios da plataforma, eles mostram avanços e retrocessos ao longo do tempo. Vemos os ganhos cognitivos, a melhora na capacidade investigativa, onde tem já reflexiva e crítica, o desenvolvimento da imaginação, a criatividade e a melhoria na resolução de problemas e na conscientização social. Então, são casos de evolução que demonstram como déficits cognitivos podem ser reconstruídos a partir de trocas interativas, reconhecimento de metodologia e um chamado urgente à ação. E o que me enche de orgulho e que me dá certeza absoluta é de que estamos no caminho certo. Porque Uberlândia, essa metodologia não é apenas uma bela teoria, e ela tem sido amplamente reconhecida e validada por instituições de renome. Possui certificações da FINEP, que apoia a inovação. Eu andei olhando, tem BNDES, Garage, que fomenta projetos de impacto, tem CNPq, startup. Eu fiquei impressionada onde tem. Então, destaque no top 100 do Sebrae. Quer dizer, o mais importante ainda é que essa metodologia estabeleceu parcerias científicas e estratégicas com instituições que são verdadeiras referências em saúde e inovação no Brasil e no mundo.
como a Unimed e o prestigioso também o Hospital Albert Einstein. E para coroar, o prefácio do livro dessa professora que eu tive a oportunidade de conhecer, Fabiana, conhecer a luta dela, que detalha essa metodologia, foi escrito por ninguém menos que um professor, que eu não sei nem falar o nome dele direito, mas o doutor Van Valsir, um psicólogo de desenvolvimento renomado nessa área, mundialmente, vencedor de prêmios como Alexander von Humboldt, que eu não sei falar também direito, é Hans Keller, mas sei que tudo isso atesta a seriedade, a validade científica e o impacto transformador desse trabalho. O Uberlândia tem que ter isso, o nosso compromisso inadiável com o futuro de Uberlândia. Sabe, chega de deixar deixar nossas crianças para trás. Chega de vê-las invisíveis em um sistema que deveria abraçá-las. A inclusão, meus amigos, não é um favor que nós fazemos a alguém, é um direito fundamental, é um ato de amor, de humanidade, de justiça social e, acima de tudo, de inteligência para construirmos uma sociedade mais rica e completa, como o grande educador Paulo Freire nos ensinou. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E para transformar nosso mundo aqui em Uberlândia, precisamos urgentemente transformar a educação de todas as nossas crianças, especialmente as neurodivergentes. Por isso faço aqui um apelo. E eu faço emocionado, que brota da alma de mãe, de avó que eu sou e uma pessoa apaixonada. O nosso prefeito e a todos os meus colegas, vereadores, eu peço ajuda. Uberlândia, com a sua força econômica, sua vocação para o progresso e seu pioneirismo, nós temos vereadores que destacam nessa área, já tem demonstrado no atendimento ao autismo, tem todas as condições para ser a vanguarda de uma educação inclusiva verdadeira no Brasil. Vamos abraçar o futuro, vamos trazer essa metodologia inovadora. Procure conhecer, comprovada e premiada para as escolas públicas de Uberlândia. Vamos fazer com que nossa cidade seja de fato um farol de referência em educação inclusiva no Brasil, ofertando gratuitamente essa abordagem que transforma as vidas. É um investimento que não tem preço, pois investimos no capital humano, nas pessoas, no bem mais precioso, na vida, na dignidade, no potencial ilimitado de cada criança. Não podemos mais nos dar o luxo de fechar os olhos para a necessidade de avançar ainda mais. É hora de agir com coragem, com empatia, com a visão de futuro e com a certeza inabalável de que cada vida importa, que Uberlândia se levante, que nossa cidade seja verdadeiramente o lugar que oferece de fato um espaço para todos, que nossas crianças autistas e neurodivergentes floresçam em nossas escolas, aprendendo em plenitude, interagindo com liberdade e, acima de tudo, sendo felizes e realizadas. Então, tudo que fizeste, fazei de coração, como que para o Senhor e não para os homens, né? Essa é uma palavra importante. Uma isso pelas nossas crianças, pelo nosso futuro, pela nossa amada cidade. E eu falo isso porque nós fizemos aqui uma audiência pública e com as mães atípicas, e é importante discutir essa maternidade, discutir esse tema. Então eu peço que você divulgue esse vídeo, passe para alguém que você sabe que tem alguma deficiência. Vamos lutar para que haja uma inclusão verdadeira e um atendimento adequado para as nossas crianças na nossa cidade.